Fala galera, eu sou o Matheus e você está no canal Matemática Trivial. No vídeo de hoje trago a solução de uma questão de física que caiu na prova de conhecimentos gerais do vestibular do ENEM no ano 2017. É uma questão que vai falar sobre temperatura, conversão de graus Celsius para Kelvin e para Fahrenheit. Então, bora ler a questão. Muito bem, mas antes de eu ler a questão, recomendo que você pause o vídeo e tente resolver você mesmo a questão. Assim vai desfrutar bem mais da resolução. A relação entre as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin pode ser expressa pela seguinte equação matemática. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 igual a temperatura em graus Kelvin menos 273 dividido por 5, onde temperatura em Celsius é temperatura em graus Celsius, TF é a temperatura em Fahrenheit e TK é a temperatura em Kelvin. Com relação ao exposto, assinar o que for correto. Item 1. Existe um valor numérico para qual a temperatura na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin é a mesma? Item 2. Considere um termômetro na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, medindo simultaneamente a temperatura de mesmo objeto. Se o termômetro na escala Celsius está marcando uma temperatura negativa, então o termômetro na escala Fahrenheit sempre marcará uma temperatura negativa. Item 4. Considere que uma pessoa está com febre quando sua temperatura corporal é maior que 37 graus. Assim, quando uma pessoa está com 96,8 graus Fahrenheit, essa pessoa está com febre? Item 8. Se um objeto sofre variação de temperatura de 15 graus Celsius, então ele sofrerá uma variação de 27 graus Fahrenheit. Item 16. 25 graus Celsius equivale a 77 graus Fahrenheit. Vamos para o quadro para resolvermos esta questão. Muito bem. A questão nos passa da seguinte forma. A temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em graus Kelvin menos 273 dividido por 5. O item 1 fala, existe um valor numérico para que, se eu aplicar na fórmula o mesmo valor, vamos ter uma igualdade entre as três temperaturas. Por exemplo, se eu aplicar 0 para Celsius, vai ficar 0 sobre 5, que é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, 0 sobre 5 é 0. Faço 9 multiplicando. 9 vezes 0 continua 0. Então, temos 0 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Passo 32 para lá. 32 é igual a temperatura em Fahrenheit. Então, 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit. Temperatura em Fahrenheit. Certo? Agora, vamos ver quanto que isso equivale em Kelvin. Então, temperatura em graus Celsius, 0 dividido por 5 é igual a temperatura em graus Kelvin menos 273 dividido por 5. 0 sobre 5 é 0, vezes 5 continua 0. Então, temos temperatura em Kelvin é igual a 0, é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Passo o menos como mais, fico 273 é igual a temperatura em Kelvin. Então, aqui a gente tem 0, 32 e 273. Ele quer pensar, será que existe um valor para que se eu aplicar aqui vai ficar, só um exemplo, 5 graus Celsius é igual a 5 graus Fahrenheit, que é igual a 5 Kelvin. Ele pergunta se existe um valor numérico que seja igual nas três equações. Vamos pensar um pouco. Vamos olhar para essas duas equações, Celsius e Kelvin. Eu sei que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, se eu multiplicar por 5 dos dois lados, então 5 vezes esse lado, 5 vezes esse lado, eu posso simplificar aqui, ó, 5 multiplicando, 5 dividindo, fica a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Se eu quero o mesmo valor, então eu estou supondo que a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin, que eu vou chamar de X. Certo? Então, x é igual a x menos 273. Certo? Porque ele fala que é o mesmo valor numérico. Então, temos x igual a x menos 273. Vou diminuir o x. O x está somando aqui, mais x, vou passar para o outro lado, menos x. Então, fica x menos x é igual a menos 273. X menos x é zero. Tipo, um valor menos zero é sempre zero. Chegamos em zero igual a menos 273. O que é um absurdo.
0 não é igual a menos 273. Por isso, o item 1 está incorreto. Não existe nenhum valor numérico que temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin. Por isso, o item 1 está correto. Vamos para o item 2. Item 2. Supondo que a gente tem um termômetro em graus Celsius com a temperatura negativa. Então, necessariamente, o valor do termômetro em Fahrenheit também é negativo. Para isso, eu vou pegar um valor aleatório. Menos 1. Menos 1 graus Celsius. Então, a temperatura em graus Celsius é igual a menos 1. É um valor negativo. Vamos ver se a temperatura em Fahrenheit também vai ser um valor negativo ou vai ser positivo. Vamos ver. Aqui vai ficar, então, temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Só que no lugar de temperatura em Celsius, vou colocar menos 1, que é o valor negativo, né? Então, a gente tem menos 1 quinto é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Vou passar o 9 multiplicando, porque eu quero isolar a temperatura em Fahrenheit para descobrir quanto que vale. Então, passo 9 multiplicando, fica menos 1 vezes 9, menos 9 quintos. Agora, para isolar a temperatura em Fahrenheit, eu vou somar 32 dos dois lados. Então, aqui mais 32. Menos 32 mais 32 quartos, então ficou aqui a temperatura em Fahrenheit é 32 sobre 9 quintos. Aqui a gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum para poder somar essas duas equações. 32 sobre 1 menos 9 quintos. Então, aqui eu vou multiplicar por 5, em cima e embaixo, para a gente ter a mesma base, certo? Porque a gente só pode realizar uma subtração de frações quando a gente tem a mesma base. Então, aqui fica 5, 32 vezes 5. Vamos fazer aqui com calma para não errar. 0 vai 1, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Então, 160. Então, vai ficar 160 sobre 5. 160 menos 9 dá 151. Então, 1 grau, menos 1 graus Celsius é igual a 151 sobre 5, que é aproximadamente 30,2, certo? Exatamente 30,2 graus Fahrenheit. 30,2 é um valor positivo. Logo, o item 2 está incorreto. Não se assinala, porque ele fala sempre que a temperatura em graus Celsius for negativa, a temperatura em graus Fahrenheit também será negativa. E através dos nossos cálculos, vemos que aqui no caso, a temperatura em graus Celsius é menos 1 e em Fahrenheit é 30,2, certo? Vamos para o item 4. Item 4. Sabendo que uma pessoa com 37 graus Celsius ou mais está com febre, então uma temperatura maior ou igual a 37 graus Celsius equivale a febre. Se a pessoa está com 96,8 graus Fahrenheit, essa pessoa está com febre? Isso é o que diz o item 4. Então, primeira coisa, vamos transformar 96,8 em graus Celsius. Então, temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit. 96,8 menos 32 dividido por 9. 96 menos 32, aqui dá 6 e aqui dá 4. Então, 64,8. Então, a gente tem 64,8 dividido por 9. Vamos realizar essa divisão aqui. Então, 64,8 dividido por 9. 6 não dá, então fica 64. 64 dividido por 9 é igual a 7, que vai dar 63. Cai 1, fica 1,8. Então a gente tem que colocar uma vírgula. Para aumentar a casa decimal, fica 18. 18 dividido por 9, 7. Então, 64,8 dividido por 9 é igual a 7,2. Ok? Então, 7,2. Então, temperatura Celsius dividido por 5 é igual a 7,2. Vou passar o 5 multiplicando. Está dividindo, passo multiplicando. É a mesma coisa que eu multiplicar 5 dos dois lados da equação. Então, aqui cortaria o 5 e ficaria 72, 7,2 vezes 5. Vamos fazer aqui para não errar, né? 7,2 vezes 5. 0 vai 1, 35 mais 1, 36. Só que a gente não pode esquecer que aqui a gente tem uma vírgula, então aqui tem uma casa decimal com vírgula. 36. Então, a temperatura em graus Celsius equivale a 36 graus. Para estar com febre, tem que ser igual ou maior a 37. 36 é menor do que 37. Então, a pessoa não está com febre. O item 4 é incorreto. Vamos para o item 8. Item 8. Um objeto sofre uma variação de 15 graus Celsius. É a mesma coisa que o objeto sofrer uma variação de 27 graus Fahrenheit. Então, ele está dizendo que o delta C, no caso, é 15. Então, a gente tem uma temperatura inicial, que no caso a gente pode designar qualquer valor. Eu vou falar que é 0, tá? Para facilitar a conta.
Então a temperatura inicial em Celsius era igual a zero. Teve uma variação de 15 graus, foi para 15. Então a temperatura final em Celsius é igual a 15, certo? De 0 para 15 a variação é de 15. Agora eu vou passar 0 para Fahrenheit. Então 0 sobre 5 é igual a temperatura final menos 32 sobre 9. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. 0 sobre 5 é 0. Vou passar o 9 multiplicando. 0 vezes 9 é 0. Então, temperatura em Fahrenheit menos 32 é igual a 0. Então, passo 32 somando, fica 32 é igual a temperatura em Fahrenheit. Então, 0 graus equivale a 32 graus Fahrenheit. Então, 0 graus é igual a 32 graus Fahrenheit. E agora? Aqui a gente teve uma variação de 15 graus Celsius, foi para 15. Vamos ver quanto equivale 15 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então fica 15 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. 15 dividido por 5, 3, 9 vezes 3, 27. Então a gente tem 27. 27, temperatura em Fahrenheit, menos 32 é para lá mais 32. Então a gente tem 27 mais 32 é igual a temperatura em Fahrenheit. Então, a gente partiu do 32. A gente foi para 32 mais 27, certo? Eu nem vou efetuar essa soma. Essa soma daria 59, certo? Mas eu vou deixar assim para ficar mais claro. Aqui, ou 59, tanto faz, né? Graus Fahrenheit. Então aqui a gente teve uma variação de 15 graus. E aqui a gente teve uma variação de 27. Porque a gente foi para 32 mais 27. Então, é verdade. Uma variação de 15 graus Celsius equivale a uma variação de 27 graus Fahrenheit. Eu pensei no zero, e daí uma variação de 15 foi para 15. 0 graus Celsius igual a 32 graus, daí uma variação de 27 equivale a 59. Então, está correto. Quando eu vario 15 graus Celsius, é a mesma coisa que eu variar 27 graus Fahrenheit. Pode assinar. Vamos agora para o item 16. O item 16 é o item mais fácil. Ele fala que 25 graus Celsius é igual a 77 graus Fahrenheit. Vamos só aplicar na fórmula. 25 sobre 5 é igual a 77 menos 32 sobre 9. 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, 5 é igual a 77 menos 32, aqui dá 5. 7 menos 3, 4. Então, temos 45. 45 sobre 9, 5. 5 é igual a 5? Sim. Então, o item 16 está correto. Os itens corretos são 8 e 16, totalizando 24. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para a gente continuar com mais vídeos sobre o vestibular da UEM, em questões de matemática e física. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu estarei respondendo. Valeu, falou, forte abraço!